Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live da quarta-feira. Hoje a gente vai receber aqui uma psicóloga, a Tamires, e a gente vai tratar sobre equilíbrio. Muita gente hoje falando muito sobre essa questão da necessidade de se manter equilibrado com a saúde mental em dia, então a gente vai conversar com ela sobre isso e ver se vai ser possível esse equilíbrio por aqui, né? Vou convidar a Tamires para entrar agora. E a Mísia também vai participar. Olá, tudo Olá, bem, Tamires? tudo ótimo. Seja Saúde. bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu colocar a Mísia aqui também, que a Mísia hoje vai conversar com a gente. Lembrando, né, que a Menina dos Olhos é uma rede, né, é uma startup. Você formar uma rede de apoio a mulheres que estão em fase de reconstrução da vida, eu acho que é um período que a gente precisa de muito equilíbrio. Oi, Mísia, boa noite. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Então, Tamires, a gente queria, por favor, que você se apresentasse um pouquinho do seu trabalho, e aí eu já vou deixar a primeira pergunta, porque aí você já pode iniciar respondendo, né? Ok. O que é um ser humano equilibrado para a psicologia? Adorei a risada, Mídia. Então, gente, boa noite. Tá fazendo te atrapalhar, Tamires, mas quando a Ana começou dizendo assim, gente, ele tem uma vida equilibrada, eu tô rindo desde essa hora, porque eu nem sei o que é isso, eu tenho certeza que eu não tenho essa vida. Eu tenho certeza já. Massa. Eu também tenho certeza Ah, que eu não tenho. A gente vai já falar disso, né? vamos Pessoal, boa aprender, vamos noite. aprender. Queria agradecer o convite das meninas. Muito obrigada, né? Fiquei muito feliz quando no final de semana a Alana mandou o convite. Nossa, que legal, uma live para falar disso, né? E adorei a risada, né? Justamente é esse o mote também quando eu recebi essas perguntas, né? E, gente, eu sou psicóloga clínica, né? Atualmente eu estou atendendo apenas online, tá certo? Tenho também trabalho com mulheres, né? Junto com a psicóloga Raniele Rangel, a gente tem um grupo que se chama Mulheres Reais, onde a gente traz informação, sempre com base no autoconhecimento, com base na psicologia, para falar justamente desses assuntos. Inclusive, a gente coloca também essas coisas do equilíbrio, né? Para a gente falar. Porque é um desafio, né? A Misa dá essa risada assim, eu não tenho essa vida equilibrada. Então, quando você me falou, né, da live, eu fiquei, cara, muito legal esse tema. E eu fiquei pensando, né, quando vem assim, a palavra equilíbrio para mim, e aí vocês também podem comentar aqui o que é que vem para vocês da palavra equilíbrio, né? O que é que vem? Eu imaginando, né? O que é que sai tanto no consultório, né? Assim, em conversas, né? Vem muito esse equilíbrio ligado, né, no imaginário coletivo com a perfeição. Como Uhum. se a gente tivesse o tempo inteiro, principalmente quando se fala de mulher, quando a gente coloca o tema equilíbrio, é como se tivesse aí uma perfeição embutida, não, que eu tenho que dar tudo, né? E tem uma psicóloga que eu gosto muito, inclusive, que é a Manu Baiman. O Instagram dela é Psicologia Infantil. Mas eu sigo, eu acho muito bom, porque ela fala e às vezes ela fala desse equilíbrio, né? Principalmente porque ela lida com famílias. E aí, uma vez ela comentou lá que quando vinha essa palavra, né, equilíbrio, vinha muito essa questão da utopia, né? Porque horas a gente está de um lado, horas a gente está de um outro, né? Tem dias que a gente está muito corrido, mas tem dias que nem tanto. Tem dias que a gente conseguiu dar conta dos filhos, mas não conseguiu dar conta da casa, né? E aí fica aquele sentimento de culpa, aquele sentimento, poxa, eu não dei conta. Não deu mesmo, porque é humano, né? Não é uma máquina de fazer coisas e de se culpar. E a sociedade ainda exige isso da gente, né? Não, mas tem que dar conta de tudo, né? A gente tem que estar agradando tanto
marido, filho e a gente, né? Qual é a hora que a gente se agrada, né? Então, quando vem esse equilíbrio, assim, sempre quando eu vou fazer uma live, eu faço um mapa mental, né? Das palavras que me vêm. Veio essa palavra da utopia, né? Que é como se fosse aquele lugar que a gente busca, busca, busca e não alcança. Mas, assim, esse busca, busca, busca e não alcança não é como um fracasso, sabe, gente? Mas, assim, é como um movimento, né? É a Clarice Pinkola Estes, que ela é a autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala de um movimento de vida, né? Do vida, morte, vida. Que são os ciclos que a gente passa no nosso dia a dia, né? Ciclos de atitude, ciclos de atividades também, né? Por exemplo, hoje não deu tempo de lavar a louça, mas ontem deu, né? Então, não deu hoje, mas vai dar amanhã. Tem uma frase que é da minha mãe, né? Que ela fala assim, não deu para resolver hoje, a gente resolve amanhã. Para, né? Vamos ser... E eu trago isso muito para a minha vida, para que a gente consiga trazer essa leveza para o nosso dia a dia, principalmente nesse momento de pandemia, né? Principalmente nesse momento... Já é a segunda pergunta que você já entrou, né? É possível, nesse momento de pandemia, esse equilíbrio, essa tentativa de equilíbrio? O que eu tenho alguém colocou aqui, equilíbrio é conseguir lidar com o desequilíbrio, com os altos e baixos da vida. Equilíbrio é saber dançar na vida, é conseguir, justamente, né? Conseguir essa fluidez nos movimentos, né? Conseguir essa fluidez de vida, né? Às vezes, uma vez eu fui na casa de um amigo e a casa dele era impecável. Sabe aquelas casas de casa cor? Sabe, assim? Aí eu entrei assim, gente, eu não tô ornando com essa casa aqui, não. Aí mora alguém aqui, mora? Porque eu nunca vi uma casa que mora gente, tipo assim, criança, o negócio ser 100% indefectível, né? Perfeito, assim. Né? Eu olhei assim pro lado, gente, mora alguém aqui? Cadê a vida aqui? Cadê? Porque aonde tem gente, né, tem um pouquinho de bagunça. Às vezes aqui em casa a mulher acabou de lavar tudo, aí, meu Deus, eu vou ficar pelo menos 15 minutos aqui no sofá sentada, porque se eu levantar, vai alguma coisa, vai sujar, vai, né? Mas é esse o movimento da vida, né? E para a gente não se exigir tanto dessa perfeição, né? Desse padrão que não existe, né? Não é outra coisa também, né? Que é essa coisa do equilíbrio, quando a gente se compara com outras pessoas, né? A gente está aqui no Instagram e essa é uma rede que a gente coloca aqui o que a gente quer. É uma foto editada, né? Uma foto, pelo menos no meu perfil. Não sou eu que faço os posts, tem uma pessoa que me ajuda, que é profissional nisso. Então, assim, a minha vida não é perfeita como tá estampadinho lá, né? Tem dias que eu não quero postar, tem dias que eu não quero aparecer. E tá tudo bem, né? Assim, outro risco também que eu até coloquei aqui essa questão do equilíbrio, né? Dessa comparação, como que isso atrapalha a gente conseguir. E eu acho, assim, pelo menos na minha opinião, né, com relação a esse equilíbrio, é muito de você se sentir, se tá o teu bem-estar, né? Por exemplo, hoje eu deixei a louça suja. Tá, mas isso tá me incomodando? Até que ponto? Deixa eu... Mas... Não, gente, brincadeira. Milagrosamente a cozinha está organizada. Mas só para dar uma dica, desculpa te interromper, Tamir, você falou da casa do teu amigo, eu já botei uma plaquinha na porta da minha casa. Então, quem entra já tem um assim, desculpe a bagunça, aqui se vive. Porque eu já estava cansada das pessoas entrarem na minha casa, eu ter que pedir desculpa pela bagunça, entendeu? Então, não é isso mais não. Já tá lá a placa, tá todo mundo avisado. Então, assim, essa questão do equilíbrio na pandemia, a gente está tendo que se adaptar, né? Temos que nos adaptar de novo, né? Estamos aí vivendo um novo lockdown. Dessa vez, eu sinto que as pessoas vejo, né? Mais cansaço, né? Irritadiças, né? A gente vê aí, nós somos seres que... a gente estava acostumado com uma rotina, foi interrompido, ninguém pediu, não teve permissão, a gente não escolheu. Inclusive, essa semana eu estava pensando nisso, a gente faz um ano que eu estou vendo as mesmas pessoas. Quando eu não vejo as mesmas pessoas, é online. A
assim, gente, que louco! Tem noção disso, que eu vejo a minha família, meus funcionários, alguns amigos, assim, pouquíssimos. E eu fico, meu Deus do céu, né? E não fui eu que escolhi, né? Eu tô vendo minha psicóloga há mais de um ano pela tela, não fui eu que escolhi. Aí eu fiquei pensando, se eu quiser um atendimento presencial. Não dá, porque a clínica tá fechada, né? Assim, não escolhemos, mas precisamos nos adaptar, e essa flexibilidade de pensamento, essa flexibilidade está se fazendo muito necessária nesse momento, né? E quanto mais a gente se conhecer, mais a gente consegue acessar os nossos recursos internos para lidar com isso. Né? Eu percebo, tanto na minha vivência clínica, né, quanto, enfim, com conversa com os amigos, que a gente hoje acessar nossos recursos internos, né, nossa criatividade, nossa imaginação, né, são recursos que a gente tem e ninguém fala, usa a tua criatividade, usa a tua imaginação, ninguém fala pra gente, né? É importante, né? Olha, para onde é que você está olhando? Você está olhando muito para a morte, você está olhando muito para a vida. Como é que tá? Como é que tá a qualidade dos teus pensamentos, né? Como é que esses pensamentos, né, que tem até na TCC, eles falam de checagem de evidências. Esses pensamentos, eles são reais? Eles estão acontecendo? Eles estão no presente? Ou é uma ansiedade que você está imaginando? Tem uma historinha que eu conto quando a gente lida com o pessoal ansioso, né? Que é mais ou menos assim, o ansioso, ele vive lá no futuro, né? Tem 300 mil possibilidades de coisas acontecer. Ele vai lá, seleciona a pior, traz aqui para debaixo do braço e já fica vivendo como se aquilo tivesse acontecendo, né? O nosso cérebro, né? Quando eu falo do recurso da imaginação, é muito disso. Se a gente começar a imaginar muita coisa ruim que vai acontecer, a gente vai começar a sentir e somatizar no nosso corpo aquilo, né? É muito poderoso. A nossa imaginação é uma ferramenta muito poderosa. Não à toa o Disney, né, criou um mundo aí da fantasia e tal. E, enfim, isso é um exemplo, né? Tem muitos outros. Oi. Pensando nisso também, eu vejo que tem outros recursos que a gente tem internamente que nos ajudam. Uma coisa que me faz bem é porque eu sou organizada. Eu sou uma pessoa organizada que gosta de listas. Então, eu faço sempre muitas listas do que eu preciso fazer, do que eu preciso comprar, de onde eu preciso ir, das entregas no trabalho, do que eu tenho que assistir, né, nesse tempo aí de live, internet. Então, eu fico fazendo essas listas e fico ticando essas listas, né? De acordo com o que eu vou entregando, eu vou ticando essas listas. Isso me ajuda a perceber o que eu já fiz e o que ainda falta. Uma visão mais realista disso. Porque eu acho que a ansiedade é demonstrado porque você percebe que ainda está faltando outra coisa, eu não vou dar conta. Mas você já fez um tantão de coisa, né? Então você não foca tanto no pessimismo. Então, eu acho que um dos recursos que você pode destravar aí, fora que você falou de criatividade, que eu acho fantástico, de imaginação também, que eu acho super poderoso, a imaginação é muito poderosa. Eu acho que essa questão também da vivência, do que você tem em você, no meu caso, a organização que me ajuda, se no seu caso é fazer uma faxina para você desestressar, ou se é ouvir um determinado cantor, ou se é fazer alguma atividade física, né? Tem gente que desestressa totalmente malhando, o que já não acontece comigo, eu já tenho raiva de ter que malhar, né? Então, já não gosto. Então, eu acho que é muito isso, você ter algo em você que é bom, que você faz bem, que aquilo lhe ajuda, e você usar nesses momentos como um recurso mesmo, e você se transformar com aquilo, né? Então, as listas me ajudam, e eu continuo fazendo diariamente. Além de ser algo que eu já me acostumei, que é do meu hábito, também para mim é um gatilho positivo. No meio de tantas mesmices que a gente está vivendo na pandemia, né? De sempre as mesmas coisas e de tentar ter esse equilíbrio. Estava aqui na minha lista fazer almoço hoje. Não, eu acho que hoje eu vou aqui no iFood. Então,
Eu também tenho vou sair da minha lista. Também isso é bom para mim, de vez em quando. Eu saí do que eu estava programado. E eu acho que é esse exercício de todo dia, todos nós vermos o que é que está nos fazendo bem e o que é que está nos tirando um pouco desse equilíbrio. Eu vou aproveitar, desculpa, Tamires, só para quando você falar, eu já comentar as duas coisas. Que era uma pergunta relacionada ao que o Eliezer comentou aqui no chat. E aí eu já vou fazer a pergunta e você aproveita e comenta, porque tem a ver com isso que a Misa falou. Ele estava dizendo, olha, nesse momento tem sido muito difícil, o que é que você aconselha, né, para os brasileiros que estão passando por esse momento tão complicado por conta da pandemia. E aí, era uma pergunta que a gente tinha elaborado, que as pessoas falam muito que elas estão surtando durante a pandemia, né? Então, a nossa pergunta é, a Mísia foi uma que disse essa semana, mandou uma mensagem assim, gente, olha, eu surtei hoje. Então, assim, o que são esses surtos, psicologicamente falando, né? Assim, como é possível controlá-los, se é possível controlá-los, fora isso que vocês já comentaram aí por cima. E aí, aproveitando para conseguir responder a pergunta do Eliezer, que foi mais ou menos nesse sentido também. Tá. Quando a Mísia traz aí da forma, né, que ela lida, né, com a organização, né, e tudo, às vezes também é importante a gente perceber, por exemplo, eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. Eu aprendi a ser por conta das consequências da organização. Me trouxe boas consequências, né? Mas assim, essa coisa da listinha... Vixe, a Mísia caiu. Mas aí depois ela vem. Depois ela volta. Aí a gente começar também, só para falar aqui também que é possível a gente também aprender outras habilidades que a gente não tinha, mas opa, a consequência que para mim tá bacana, então eu vou aprender essa nova habilidade. Por que não se permitir também, né? Por isso essa questão da flexibilidade emocional. Com relação aos surtos, né? Que aí você colocou aqui na pergunta, muitas pessoas estão surtando, né? Dizendo que estão surtando, né? Na pandemia, né? Esse nome do surto é muito essa coisa, por exemplo, quando começou o coronavírus lá na China, né? Começou um surto de coronavírus, não sei o que, depois colocou uma epidemia local, né? E uma pandemia, né? Que é algo a nível mundial. E vem muito essa questão, né? De algo generalizado, né? Só que assim, quando a gente fala de surto, na psicologia vem muito a questão do surto psicótico, né? Que é um quadro clínico bem sério, bem agravado, que levam desde alucinações, distorções nos 5 sentidos, né? No sensorial, então a pessoa... o surto mesmo propriamente dito, né? Escuta vozes, sente coisas, né? Então, assim, ela sai totalmente da realidade, né? Freud fala que é uma forma daquela pessoa sobreviver àquela situação muito aversiva. Geralmente, quem surta, né? Tem um surto psicótico ou passou aí por algo muito aversivo, que leva até lesões cerebrais, né? E tudo. Essa fala coloquial do surto me remete muito mais a um estresse grande, né? A um sentimento de angústia grande, a um sentimento de não estou aguentando mais, preciso dar um basta, aguentei muito, quero explodir, né? Quando me falam, ai, tô surtando, né? Não me vem o surto psicótico propriamente dito, né, da patologia, que precisa de medicação, internamento, enfim, uma série de cuidados extras, né, e de sequelas também, né, existem todo umas características, né, para caracterizar um surto psicótico propriamente dito, né? Quando me falam, né, ai, surtei, tive um acesso às vezes de raiva, né, e essa semana eu e a Rani, nós gravamos um vídeo falando justamente dessa raiva, né, do saber sentir esses sentimentos, né, assim, se o sentimento tá vindo, se aquela angústia tá vindo, ela tá ali dizendo alguma coisa, ela tá sinalizando, olha, eu não tô bem, preciso parar, ou então preciso descansar. A gente tá muito... Não é naturalizado ainda a gente dar vazão a esses sentimentos. Não à toa, por exemplo, a gente chora escondido. A gente chora
não chora em público. É difícil você. Às vezes você tá ali com vontade de chorar, você vai para sua casa, se tranca no banheiro, sei lá, e chora, porque você não quer que as outras pessoas vejam você chorando. Às vezes, aquele choro, aquela expressão, é só o que você precisa. Saiu aquilo dali, você já melhora, né? E as pessoas Eu não não tenho esse problema. Eu sou canceriana, raiz, então eu choro. choram. Ótimo, que massa! Né? Então, assim, Então, e às vezes o surto não é uma coisa pontual, não é um ato, digamos assim, não é uma expressão de sentimento pontual. Ela se caracteriza pelo fato de ser reiterada, tem que acontecer várias vezes, ou esse não, descontrole tem que ser o muito surto grande. psicótico, né? O surto psicótico ele pode acontecer, por exemplo, eu posso estar aqui com você e, né, e começar a falar desconectado, enfim, pode Então, acontecer não sim. precisa, não tem essa questão de ser uma coisa reiterada também. Tem que. Isso Tá. acontece, pode acontecer. Sendo que quando você vai ver o histórico dessa pessoa que teve esse surto psicótico, que aí é um quadro clínico bem agravado, você vai ver que ela passou por um nível de estresse prolongadíssimo na vida dela. Muitas vezes privação de sono, muitas vezes cansaço, muitas vezes até o uso de substâncias ou drogas, álcool, enfim. É um quadro clínico realmente bem complexo, né? O que esse surto que as pessoas falam, eu surtei, não sei o quê, para mim, me parece, né, que é algo mais ligado a uma crise de ansiedade, a uma angústia, né, muitas vezes generalizado por conta do medo, né, um medo excessivo. E aí a gente precisa trazer para a realidade. Peraí, beleza, vamos. Tenho medo, o medo ele existe para quê? Para nos proteger. Então vamos entender o que é que esse medo está querendo falar. E vamos entender também o que é que esse medo o que é real desse medo, o que é que eu posso aproveitar desse medo, o que é que esse medo ele pode me ajudar a viver nessa realidade. Por exemplo, eu tenho medo, né, de contrair o vírus, não sei o quê, então eu uso álcool, eu uso a máscara, eu faço todo o meu protocolo direitinho, né? Tô dando aqui um exemplo. É algo, se eu não tivesse medo, se eu estivesse super autoconfiante, talvez eu, tô nem aí, vou aglomerar, vou fazer não sei o quê, né? Então, o medo, ele tem uma função, né? Os sentimentos, quando ele vem, eles têm uma função também, né? Muitas vezes também de parar, peraí, deixa eu escutar aqui, porque ninguém ensina pra gente, né? Se a gente aprende isso na terapia, no autoconhecimento mesmo. Peraí, opa, hoje eu tô mais cansada, eu preciso aqui estar ou dormir, ou descansar. O que é que eu vou fazer? Tô dentro de casa, né? Então, a gente também tem uma realidade aí de isolamento social, onde a gente está privado de necessidades como lazer, que a gente tinha antes e não estamos tendo. E essas necessidades nos deixam muitas vezes irritadiços, né? Irritadiços, de tipo assim, oh meu Deus do céu, um dia desse eu tava. Eu queria só ir pro cinema, rapaz. Eu gostava tanto de ir pro cinema. Eu queria só o cinema, sabe? Poxa. Queria só lhe dar uma voltinha na pracinha. Queria só dar uma voltinha na pracinha, né? E não estamos tendo. E como lidar com isso? Né? Como lidar isso dentro de casa, muitas vezes tendo que trabalhar dentro de casa. As nossas casas não eram adaptadas a um home office. Muitas vezes a gente teve que se virar, né? Quem pôde se organizar, ter uma estruturazinha mínima para trabalhar, show, né? Essas fronteiras que antes tinha do público e privado, tá tudo junto, né? Assim, E tudo junto, misturado. E aí eu vou aproveitar, Tamires, desculpa te interromper, mas porque você vai falando e vão vindo aquelas perguntas. Justamente as mulheres têm sido mais afetadas psicologicamente durante a pandemia, né? Se sim, a que você atribui isso? Era a próxima pergunta, você já ia falar, então eu vou deixar ela aqui. pronto. Eu acho que as mulheres elas são afetadas desde sempre por conta do patriarcado, né? Isso aí a gente já estuda, já vê historicamente, né? Um tempinho aí. Com a pandemia, eu acho que não só as mulheres, mas tudo que era problema, que ainda estava dando para empurrar com a barriga, digamos assim, ou meio que estava ainda dando para suportar, com a pandemia evidenciou. Com a pandemia foi dado luz, é como se tivesse virado um holofote, assim, né? Não à toa teve um índice de divórcio, as pessoas conviveram mais umas com as outras e foram obrigadas a olhar
para esses problemas que antes não. Passo o dia fora, né? Vou aqui levando enfim, do jeito que dá, Vamos com a barriga, né? com a barriga mesmo, né? E teve uma hora que não, vamos olhar para isso. As mulheres, né, ainda tem uma questão salarial, né, aí, histórica, que ganha, às vezes, a maioria das vezes, ocupam cargos também, mesmo cargos do que homem, ainda ganham um salário mais baixo, isso é um fato, né? Existem pesquisas que comprovam isso. Por outro lado, também vejo mulheres empreendendo muito. Acho que esse dado foi de 2018, né, do Sebrae. Eu não me lembro o índice, mas que mulheres começaram a empreender mais porque o formato CLT ele não contemplava a vida da mulher, que muitas vezes precisava do filho, precisava, né, cuidar de filho, de casa, e não tinha como se disponibilizar 8 horas exclusivo para uma empresa, né? Mas assim, nessa questão da pandemia, sim, eu acho que foram afetadas, acho que não mais, eu acho que já vinham sendo afetadas e a pandemia ela deu luz a isso, né? E aí acentuou não só o problema das mulheres, mas enfim, acho que de todo mundo, porque se a gente for ver se a gente for olhar a vida das pessoas que, né, tiveram esses problemas, se separaram e tudo mais, antes já não estava bem, né? Muito provavelmente antes já não estava bem, assim, né? E veio a pandemia e aí teve que olhar para isso tudo e teve que olhar para si também, né? Eu vou até aproveitar esse gancho da sua fala sobre empreendedorismo feminino, porque, inclusive, eu fui convidada para fazer um artigo sobre isso e trouxe exatamente esse dado de empreendedorismo feminino como uma realidade que ela vinha aumentando nos últimos anos. Mas, justamente, mês passado, saiu um dado muito recente, e justamente por conta do agravamento da pandemia, as mulheres foram afetadíssimas nessa área de empreendedorismo. Por quê? Porque os cuidados, eles ficaram a cargo da mulher. Então, parece que a gente tinha andado, né, tinha, sei lá, 3 passos para frente, agora a gente deu 5 para trás, né? E aí, o que que acontece? Com essa questão do cuidado, da sobrecarga da mulher, né, inclusive com os pacientes, né, com as pessoas acometidas de Covid, a questão do luto, né, do cuidado com os que ficam, recaiu novamente sobre a mulher. E aí, o que foi que a gente teve, né? O reflexo disso, queda de renda do público feminino, bem maior do que o masculino, diminuição no número de empreendimentos e diminuição da inovação, ou seja, quem era empreendedora é como se tivesse estancado o seu negócio nesse momento. Enquanto muita gente está correndo atrás de se adaptar a esse momento, para que os negócios eles tenham um mínimo de sobrevivência, ou eles possam retornar quando for possível, as mulheres meio que pararam no tempo. Né? Por quê? Porque novamente, a gente teve a sobrecarga da mulher em relação aos cuidados por conta da pandemia. Então, só para aproveitar essa fala que você teve aí, para a gente realmente atualizar essa realidade. Massa. Em relação a empreendedorismo, sim, a gente pode sentir esse impacto em dados mesmo, sabe? Eu acho que nos consultórios, vocês que trabalham com esse público especificamente devem ter sentido também essas falas, né? Sim, no meu consultório, assim, a gente trabalha mais com mulher nos grupos, né? A gente, nesse ano, a gente ainda não fez nenhum grupo, né? Nossos grupos eles ficaram até ano passado, né? A gente está se reestruturando, enfim, vendo outras coisas e distribuindo conteúdo. Então, a gente não teve ainda um contato. A gente tem um contato, porque engraçado, eu trabalho com mulheres, mas no meu público de clínica eu atendo mais homens, né? E, assim, é meio que equilibrado, mas bem frequente essa questão dos homens. Mais perfeita essa sua colocação, né? E quando você estava falando, me vem muito essa questão do cuidado, né? Do cuidado atribuído à mulher, né? E da dificuldade, como eu atendo homens, e da dificuldade dos homens também se verem nesse papel de cuidado. Para eles, e acontece, viu? De tipo assim, eles fugirem, de saírem, de não.
é de não entrar em contato, né? Já que eles também não é habilitado essa coisa do sentir, né? Que tem que ser o provedor, não sei o quê. Quando eles não estão nesse lugar, eles se sentem tão desadaptados que preferem sair para não mostrar essa vulnerabilidade, muitas vezes, né? Preferem, opa, vou me afastar aqui porque... E aí, Isso aí não é comigo, isso aí não é comigo. isso aí não é comigo. Nem que depois se culpe, nem que depois venha para terapia e... Né? Também não é um lugar dado como se eles não reconhecessem que tem esse lugar. Né? E é tanto que quando a gente vai lá no grupo de Mulheres Reais, a gente fala, gente, o patriarcado ele não é benéfico nem para homens nem para mulher. Né? É um padrão que a mulher tem que assumir, que tá pesado. Né? Você falou desse fato, eu lembrei de uma entrevista que eu dei, tá até no meu Instagram, pro programa Sempre Bem. E aí tinha uma nutricionista, e aí morava só ela e a filha, né? E aí ela falou que... E aí ela tinha um cargo de gestão também no trabalho dela. Ficou home office, ficou homeschooling, tudo junto. Ficou cansativa, ela estava trabalhando ela trabalhava 8 horas, né? Que é justamente essa coisa das fronteiras, foi tudo para dentro de casa. Aí, às vezes, as pessoas têm naquele imaginário, tá dentro de casa, não tá fazendo nada, não. Bota trabalho aí, bota Vamos fazer uma trabalho. reunião agora, 8 horas da noite, né? Tá fazendo nada, não, bota. Manda mensagem, né? Não tem assim, um O respeito, né? Tipo limite, assim, um o limite limite. acabou, né? Acabou, né? Assim, aquela parede, né? Que tinha aquela fronteira de eu sair pro trabalho, ir lá e chegar em casa e ter só minha casa com minha filha para dar atenção. Não tem, né? Assim, acabou essa... E ela disse que ficou muito estressada, ficou muito pesado isso, ficou muito angustiante essa rotina dela ter que dar atenção, né, para o trabalho, era um cargo de gestão, então ela se cobrava um alto desempenho também, e como conduzir uma criança, né, no caso, eu não era bebê, então eu acho que assim, não, menos mal, né, era uma criança, acho que devia ter uns 5, 6 anos, a filha dela, salvo engano, estava lá, mas assim, a criança nunca tinha estudado no computador, como é que ia ser isso, né? Novo para a mãe, novo para a filha. Acontece também no nosso, o cansaço era muito maior porque assim, o nosso cérebro, quando ele está acostumado com certos comportamentos, ele automatiza muita coisa, né? Você vai dirigir um carro, você não fica pensando, agora eu vou pisar na embreagem para passar a marcha, né? Quando a gente aprende isso, já vai automático, então a gente não gasta muito, a gente não cria muitas sinapses para fazer isso, já está internalizado, já aprendemos, show. Quando a gente vai para uma nova rotina, vai outras sinapses aí vão ter que ser feitas e isso vai ter gasto de energia, vai ter cansaço, né? É como se, sabe quando você vai para academia, faz exercício novo e sai toda dolorida? Uhum. No cérebro é tipo isso, tu vai aprender as coisas novas, né? Que tu nunca fez na vida, então ele vai gastar muita energia, vai ficar dolorido, vai vir a estafa, né? Então muita gente passou por isso. Nessa vez agora, eu acho que aconteceu mais nesse lockdown, mais essa questão da frustração. Era esperado uma realidade, né, ideal, né? A vacina chegou, então vamos sair, tal, vai estar normal, que eu acredito que o antigo normal não volta, né? A gente vai ter que se Tá adaptar bem. a muita coisa, né? Estamos tendo, tem coisa que eu olho assim, não, eu mesmo não quero mais voltar para essa vida, de tipo assim, daquele normal lá, né? Tem Uhum. algumas coisas, né, que eu vejo isso. E aí teve essa frustração agora, né? Pelo menos assim, aqui a gente de Fortaleza vendo os casos aumentando, né? Vendo que as vacinas não estão sendo suficientes, isso vai dando também uma angústia, né? E aí eu queria falar de um ponto muito importante que o autoconhecimento ele vai ajudar isso, da gente conseguir diferenciar o que é do social, o que é do individual. Né? Uhum. Nós somos indivíduos que vivemos em sociedade, mas muitas vezes a gente pega esse sofrimento social, que às vezes nem está acontecendo diretamente com a gente. Não estou dizendo aqui que a gente vai ficar egoísta ou sem empatia, não é isso. Mas é a gente saber sentir, né? Saber
o tempo da tristeza, saber o tempo daquela angústia. Às vezes também o que acontece muito é as pessoas não quererem sentir, é querer mascarar, colocar para debaixo do tapete aquele sentimento. Não é porque a gente não está querendo sentir, gente, que o sentimento ele vai sair dali. Pelo contrário, ele vai tentar sair de outra forma. Muitas vezes no corpo ele vai somatizar. Vixe Maria, tô com o que foi isso aqui? Vai ver, foi algo que você não se permitiu sentir, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a aprender, sentir e saber que os sentimentos, cada emoção que vem pra gente tem aí uma função. E ela está sinalizando alguma coisa, e aí é algo que eu falo que a psicologia ela é personalizada. Você vai ter que entender como é aquilo, por isso que a comparação é muito perigosa. Como é a raiva para você, como é a angústia para você. Muitas vezes vai estar ligado com traumas da tua história, né? Com medos infantis que você viveu na tua infância. E aí precisa, né, de um autoconhecimento, né? Que a terapia traz isso, né? Mas também tem outros meios, né? Eu falo da terapia porque eu trabalho com ela, faço terapia, então para mim é uma realidade mais próxima. Tá? Então, assim, essa questão do se conhecer, você saber os seus recursos, você saber as suas dores, você saber como sair dessas dores, né? Porque não é que a gente não queira viver essas dores que elas vão sair, né? Mas a gente pode sim desenvolver estratégias para a gente não vivenciar essas dores. Opa, peraí, tem gente que lida bem trabalhando e se dando recompensa. Por exemplo, fiz uma coisa que eu tô falando que eu gosto, assim, de tipo, trabalhei aqui, então vou aqui comer chocolate. Vou ali assistir um episódio da série que eu gosto. É algo que me reforça, né? Então, você conseguir ter esse autoconhecimento e não se comparar, saber que o seu ritmo de vida é um, que o ritmo do outro tem gente que, por exemplo, é super inconstante no trabalho, mas não quer dizer que ele não chegue nos resultados, né? Quando eu trabalhava com projetos, eu via muito isso, tipo, perfis diferentes, eu precisava entender os perfis das pessoas para conseguir juntar aquela equipe toda, dividir as tarefas pro perfil de cada um, né? E o cara, ele não trabalha como eu, mas ele vai me entregar aí, ele vai dar um bom resultado, talvez seja um cara que precisa de autonomia, enfim, né? Por isso que é muito, eu digo que a psicologia é um serviço personalizado, não tem como a gente comparar. E aí, quando eu li essas perguntas, né, eu dei aquela risada da Mícia também, de tipo assim, gente, eu vou chegar lá e vou falar que, galera, essas perguntas aqui, eu não vou ter respostas, né? Eu vou ficar, meu Deus, como é que não estudou, a psicóloga não sabe de nada, mas porque a psicologia ela trabalha com a construção para cada indivíduo, né? Dentro da sua história de vida, qual é a melhor forma, né? É muito bacana, né? Aqueles coaches que tem 7 dicas para não sei o quê, 7 dicas para o relacionamento. Nossa, para quem funciona, massa, mas não vai atender todo mundo, né? Não E muitas vezes você não vai, você vai tentar absorver aquelas dicas, não vai se encaixar para você, né? Porque você às vezes não se conhece o suficiente para dizer isso aí para mim não funciona de forma alguma, né? Então agora aproveitando essa questão de padrão, né, de padronização, de homogeneização, quase que não sai agora, mas até a Misa tinha colocado isso na pergunta, que foi até a pergunta que a gente acrescentou depois. Essa questão da sociedade, né, da padronização, dessa cobrança em cima da mulher, do cuidado, né, da mulher como cuidadora, como demandas relacionadas a esses cuidados ideais, né, justamente os 10 dicas para ser a mãe perfeita, né? Com os filhos, com a casa, com o trabalho, podem contribuir para esse equilíbrio e desequilíbrio da mulher. Pronto. Quando eu recebi essa pergunta, né, dos cuidados ideais com os filhos, eu lembrei de uma teoria de um psicanalista, que é o Winnicott, se chama Winnicott, e aí ele fala da mãe suficientemente boa das funções, né, e da função paterna suficientemente bom. O que quer dizer isso? Eu vejo muitas mulheres, tipo assim, se cobrando a perfeição, se cobrando
Mas assim, a melhor mãe, ele fala que a melhor mãe, vou, né, destrinchar aqui de uma maneira bem coloquial, a melhor mãe é aquela que às vezes nem supre tudo. Supre as necessidades básicas, ela dá o colo, mas ela não fica nessa necessidade de sempre estar se cobrando, de sempre estar dando algo, da superproteção, né? De deixar também um espaço para esse filho conseguir aprender, conseguir ter uma autonomia. E também lembrar que ela sendo um adulto, né, tanto a mãe quanto o pai, sendo adultos felizes, eles vão estar ensinando os filhos deles a serem felizes, né? Porque às vezes também os pais ficam tão preocupados, principalmente nesse contexto de pandemia, como é que meu filho vai ficar? Como é que vai ser a socialização disso? Que eles se esquecem do mais importante. E o Bert Helling também endossa essa teoria do Winnicott, falando que o melhor que os pais podem fazer é conseguirem, né, serem felizes. Eles não podem suprir tudo, né? Ali é um ser humano, né? Ele vai ter as dores dele, vai ter os traumas dele, que vai ser independente do pai querer ou da mãe querer. Você não tem, você não controla como o seu filho ele internaliza, né? A gente não tem como controlar como as crianças vão internalizar o que está sendo vivenciado aqui. A gente tem como minimamente fazer a nossa parte, né? E esperar, né? A gente não pode controlar tudo do filho, né? Também não é saudável esse, meu Deus, proteger o filho de tudo. Calma, vai ter algumas coisas a gente vai ter que sentar com eles, vai ter que conversar, explicar, esclarecer, né? Eu costumo falar que a franqueza, a sinceridade é sempre um bom caminho, assim, né? De até às vezes também de mostrar uma vulnerabilidade, né? Às vezes os pais, não vou chorar na frente do meu filho, não vou falar que eu tô sofrendo isso, mas você tá sendo gente, né? E aí, quando você é gente, você também permite o seu filho, opa, meu pai, minha mãe, né? Eles não são fracos, não deixam de ser meus pais por ter um momento de vulnerabilidade, né? Então, Eu acho que nesse momento, por exemplo, de pandemia, em que estamos todos trancados em casa, né, e as crianças sem irem para a escola, toda essa mistura, né, de trabalho, a ausência de atividade física, a ausência de atividade externa, a ausência de lazer, a ausência de contato com outras pessoas, eu acho que muita gente sentiu uma certa opressão dentro desse ambiente doméstico, né? Tipo assim, eu não tenho para onde sair, né? Eu estou aqui estressada, eu não tenho para onde ir, o que é que eu faço, né? E aí, uma das coisas que eu fiz e que eu busco fazer com os meninos é um dia muito difícil, um dia muito estressante. Às vezes eu digo, ó, eu vou pro meu quarto, eu vou trancar a porta, eu quero ficar sozinha, eu queria que vocês não me incomodassem. Sabe, Tamires? É para eu manter, às vezes, assim, um mínimo de sanidade. e Porque o seu espaço, né? no meu espaço, porque assim, a gente já tem a casa, o trabalho, a demanda com os filhos, toda essa angústia pelo momento que a gente está vivendo, tudo ao mesmo tempo dentro desse mundinho. Ao mesmo tempo em que ele é a nossa proteção, o nosso abrigo, o nosso aconchego, o nosso lugar seguro, ele agora mistura tudo, né? Então, assim, tem momentos que, obviamente, eu fazia Muay Thai, que é uma atividade extremamente intensa. Eu cheguei a ponto de fazer 5 dias na semana, depois passei para 2, aí durante a pandemia, quando deu aquela melhorada, né? A gente estava fazendo só eu e a minha parceira e tal. Então, assim, o Muay Thai me desestressava imensamente, imensamente. Mesmo sendo só 2 dias na semana, eu tinha aquele momento que era só meu, que eu não tinha que cuidar de ninguém, que eu não tinha que responder demanda de ninguém, que eu não estava trabalhando, que eu não pensava em nada. Só na criatividade. Então, até isso parou, né? E eu imagino não, né? Eu sei que a realidade da maioria das pessoas é essa. Então, o que é que acontece? Ou a gente faz isso, ou cria esses mecanismos, né, para conviver bem dentro de casa, inclusive limitando o espaço. Eu agora desligo o telefone no final de semana, né, para poder o trabalho não me tomar de domingo a domingo, 24 horas por dia. Então, assim, ou eu faço essas pequenas coisas de me preservar e ter um espaço só meu, inclusive em relação aos meus filhos, né? Ou então vai ter um surto por dia, né? O surto. Vai ter um surto por dia, né? Então, Perfeito.
É importante. No caso, você identificou os seus limites, né? E o autoconhecimento é muito A terapia importante. me ajuda que só. Essa coisa do, inclusive, é a função da raiva, né? Uma das funções da raiva é essa, de você colocar os seus limites. Ela tá ali para defender o teu território. Geralmente, quando a gente tem raiva, algum valor nosso ele foi infringido. Se a gente não escuta essa raiva, a gente vai estar se desrespeitando, né? E muitas vezes podendo desrespeitar o outro, né? Ou indo para agressão, ou indo para movimentos não construtivos, digamos assim, né? Que é a raiva destrutiva. Então, ela tem uma função aí também de, ó, peraí, demarcar aqui meu território, nesse momento aqui é o meu espaço, peraí. E são os acordos, né, nas relações, né? E também para a gente ver o quanto que é importante a gente também saber se relacionar, conseguir essa questão do dar e do receber, né? Que em toda relação tem, né? Tipo assim, opa, peraí, deixa eu dar aqui um limite, mas também deixa eu receber, né? Vamos ver aqui como é que fica os acordos. No caso, quando você, ó, deixa eu ficar aqui no meu quarto, é um acordo aí com seus filhos, eles já sabem tudo, ó, peraí, a mamãe tá aqui no momento dela e tal, depois, né, ela vai estar disponível pra gente nesse momento. E esses acordos, eles precisam ser vistos, porque às vezes a gente se relaciona com as pessoas e acha que tá tudo dito, né? Mas até o óbvio, muitas vezes, ele é importante, muitas vezes não, acho que quase sempre ele é importantíssimo ser dito, né? Porque o outro ele não tem bola de cristal, não é porque ele convive na mesma casa que a gente que ele tá adivinhando, né? A gente tá passando aí por um momento, tá todo mundo dentro de casa precisando se conhecer, que não se conhecia muitas vezes. Espera aí, eu gosto disso, né? A Taliciane colocou aqui, verdade, limites como autocuidado. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, Tamir, a próxima pergunta é quais são as técnicas, né? Algumas você já falou, né? O exercício da criatividade, né? A gente falou agora da questão da imposição de limite e tal. Mas você teria assim, algumas técnicas, algumas atividades que são mais indicadas nesse momento para buscar esse equilíbrio. Gente, só para quem entrou agora, no começo, a Tamires, a pergunta foi justamente o que é esse equilíbrio, né? E a Tamires deixou muito claro para a gente, e a Ranieri, né? Acho que é Ranieri o nome dela, não é isso? Isso. Comentou, ela dizendo, olha, o equilíbrio é você viver se reequilibrando, na verdade, né? Você lidar bem com o desequilíbrio. Então, obviamente que aqui não tem nenhuma receita mágica, né? A gente está conversando, é uma construção, cada qual sabe, né, onde o sapato vai lhe apertar, onde aqui o calo vai doer, né? Mas a gente está conversando sobre isso aqui e a Tamires pode dar algumas dicas, se ela quiser sentir à vontade, algumas técnicas, algumas atividades que podem ser feitas nesse momento para tentar deixar a gente menos desequilibrados, né? Por conta aí desse momento. Quando eu li essa pergunta, eu tinha colocado aqui o autoconhecimento e evitar a comparação, que eu já falei aqui. Mas agora, você falando, me veio muito a questão da respiração, que às vezes a gente é uma coisa simples, que todo mundo tem, a gente está respirando o tempo inteiro. Para a gente começar a ter atenção com essa respiração. Se você não gosta de meditar, beleza, tudo bem, mas tenha atenção como que tá a sua respiração. Por quê? Em momentos de ansiedade, em momentos de medo, né, a gente fica com a respiração encurtada, né, com a respiração muito curtinha, e aí o nosso cérebro não oxigena todo, né, da forma como deveria. E aí, às vezes, a gente não consegue, a nossa percepção, ela pode ficar embotada, né? Então, assim, às vezes os pensamentos eles podem ficar, mas às vezes é porque a nossa respiração, né, tá muito encurtada, tá entrando um pouco pela euforia ou pela angústia que a gente tá sentindo naquele momento, né? Então, se eu pudesse deixar aqui, se vocês puderem prestar mais atenção como é que tá sendo a forma que vocês estão respirando, se oxigenando aí, pode ser um bom exercício também de autoconhecimento. Peraí, por que agora, nesse momento, eu tô com essa respiração encurtada, né? O que é que eu tô sentindo aqui, né? Pode ser um primeiro passo para a gente entrar nesse autoconhecimento, né? Começar a olhar para esse corpo de outra maneira, né? Que a gente não, às vezes, deixa de lado.
A Aline dizendo aí que a respiração dela é péssima, faço apneia toda hora. Pois é, por quê? Né? E aí, não à toa, né? O coronavírus também, fazendo analogia, né? Ele implica justamente na respiração. Por que que a gente está tão sufocado? Né? Acho que a nossa forma de viver antes já estava muito sufocante, que aí a gente, não sei, né? Tô aqui conjecturando uma analogia aí com o panorama atual que a gente vive, né? O que é o que é que está nos sufocando, né? Muita coisa está precisando mudar da noite pro vinho, da água para o vinho, né? Do dia para a noite. Pessoas morrendo sufocadas, né? Eu já sou muito impulsiva, então, como eu já sei disso, às vezes assim, a minha tendência é a pessoa disse uma coisa, eu pá, respondo, né? Eu tenho essa impulsividade. Então, muitas vezes, quando é algo que me machuca, hoje em dia eu já faço o seguinte: eu vou respirar fundo, eu não vou responder isso agora. Depois que eu me tranquilizar, que eu respirar, que eu me acalmar, que eu olhar para outra coisa, aí eu respondo. Porque eu já sei que o resultado da minha resposta imediata não vai ser legal. Então, essa história da respiração, mas às vezes a pessoa não entende, como muitos quadrinhos, tirinhas, memes, GIFs, né? Mandam para você dizendo assim, respira fundo, né? O respira fundo, ele é realmente muito importante, muito importante. Então, uma boa lembrança, viu, Denise? É uma dica, eu acho que foi a minha primeira terapeuta. E quando eu cheguei lá, nossa, isso eu era fazer faculdade, né? Tava estudante ainda. A mulher mandou respirar. Como assim? Eu vou para consulta, a mulher mandou respirar. Mas deu certo. Eu tô falando que deu certo. E por último, também a nossa última pergunta é qual a importância da terapia na vida das mulheres, especialmente aquelas que estão buscando se reconstruir em meio à pandemia, porque o nosso público é muito esse. Sim. E aí você tem as dores, você estava falando em algum momento da live sobre o que é a dor social, né? O que é a dor coletiva, e o que é a nossa dor, o que é que a gente vai sentir, internalizar, reagir e tudo mais, e tentar buscar essa separação. Só que muitas vezes, nesse momento específico, como você também já falou, aumentou muito o número de divórcios e de separações. Então, a gente tem aí mulheres que estão buscando se reconstruir em meio a uma pandemia. Então, até essa questão da rede de apoio, eu vou na casa da minha mãe, eu vou para a casa de uma amiga, eu vou tomar um café, eu vou sair para um barzinho, vou para academia, tudo isso ficou prejudicado, né? E um dos caminhos que a gente sabe, importantíssimos, é justamente o que a sua profissão nos proporciona, né? A terapia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muita gente não sabe como é que é esse processo, não sabe como é que ele pode ajudar. E aí eu acho que você podia encerrar e concluir com isso e falar mais o que você quiser. A fala é toda sua, tá? Assim, quando me vem essa terapia, né? A importância dessa terapia, eu gosto muito de falar que a terapia ela é um espaço, né? Um espaço onde você pode ser, né? Socialmente a gente tem vários papéis que a gente precisa, de filha, de mãe, de profissional, né? A gente tem vários papéis. Ali na terapia é um espaço seguro, né? Eu digo que é um espaço seguro onde você pode ser. É um espaço também onde você busca esse suporte, né? Muitas vezes essa rede de apoio, digamos assim, até para você se ouvir e saber, opa, o que é que eu realmente quero, né? A gente escuta muito, a gente tem muita interferência da nossa família, das redes sociais, do que é socialmente esperado. Então, na terapia é um lugar onde você pode ser você e ver se faz sentido atender esses padrões, se faz sentido escutar, né, as opiniões, ou se você quer criar, quer construir, quer protagonizar algo autoral. Por que não? Né? E quando eu falo de mulheres, eu coloco essa coisa do autoral, porque isso não nos é dado. Isso a gente precisa buscar, né? Até o nosso corpo, né? Pode ser algo simples, mas o nosso corpo, ele não é autorizado a gente. A gente que vai descobrindo
até a religião, ela coloca, ah, não, mas é pecado e não sei o quê. Então, a gente vê muitas vezes, né, até o acesso a esse corpo feminino da própria mulher, muitas vezes é cheio de tabu, né? Então, o simples fato, né, da gente conseguir se apropriar desse corpo já é muita coisa. Por exemplo, os homens é super habilitado aí, o pornô e tal, e super reforçado a vida sexual, né, desde sempre, mas para a mulher não. Então, muita coisa a gente precisa se autorizar, né? Então, a terapia para a mulher, ela é muito importante nesse sentido, de ela ter um lugar de apoio, porque muitas vezes ela não encontra na família, muitas vezes ela precisa se separar ou tá passando por um relacionamento difícil, abusivo, e a família não enxerga, muitas vezes ela não tem esse apoio lá. Não, mas o cara te sustenta, não sei o quê, né? Acontece. Muitas vezes ela não consegue dividir problemas dela com amigas, que elas não. Eu sei disso porque eu e a Rainha, antes da gente começar o Mulheres Reais, inclusive a gente começou o Mulheres Reais, o grupo, né? Por conta disso. A gente tinha um grupo de amigas e a gente ia falar dessas coisas e as meninas olhavam assim, tá doida? Não, é assim mesmo. Se te conforma, é assim mesmo. Entendeu? E aí a gente fala, não, cara, a gente não pode estar só nós duas estando doida, não. E aí a gente começou a encontrar literatura, encontrar outras pessoas que também falavam sobre isso. Ó, se tem literatura, não é só a gente que tá ficando doida, não. Peraí, tem alguma coisa por trás disso. E aí a gente foi, mas assim, é um esforço muito da gente ser curiosa, da gente ir atrás, né? Da gente não se conformar, porque tem gente, não, é assim mesmo, te conforma, Maria. Deixa de ser dois. Minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso. Que é isso, é muito. Aguenta, mas Aguenta, mulher. Ali no caso eu ouvi muito isso. Ele é um homem tão Tão bom. bom, baseado em quê? Né? Bom pra quê? Né? Bom para quem, digamos assim, né? Também, então, essa questão da terapia para a mulher, não à toa, muitas que procuram a terapia também são mulheres. Inclusive, no meu Instagram, quem segue mais são mulheres, né? Porque os homens, não preciso disso, já estão nessa posição mesmo de privilégio, então, apesar dos homens também procurarem, né, terapia. Só que aí, esses homens que procuram terapia já são um pouquinho mais desconstruídos, digamos assim. Não é a regra. Eu sei que são as exceções, né? Assim. E eles acabam sofrendo muito também, porque esse padrão que é imposto para a gente tem o lado duplo, que é o que é imposto para eles. Sim. É o homem provedor, é o homem, o sapiosexual, né? Ele tem que ser super master blaster, fantástico, sexualmente ativo, sexualmente maravilhoso. O provedorzão, né? O super forte, não pode ter medo, não pode chorar, não pode falhar. Não né? pode sentir, né? Não pode sentir. Quantas e quantas vezes esse padrão que é tão difícil para a gente é também difícil para eles, né? E aí, Tamires, assim, a gente aqui da Menina dos Olhos, a gente fica super feliz quando a gente tem esses papos, porque são muitas vivências que a gente tem e a gente conta realmente com profissionais maravilhosos, assim, como você, a gente tem uma imensa gratidão. A gente sabe que muita gente precisa ouvir, né? Nesse momento tem uma palavra realmente de apoio, tem um conhecimento técnico que apresenta para essas pessoas os serviços que estão disponíveis para a gente lidar com as nossas dores, com os momentos difíceis que a gente está passando. Porque eu falo muito, assim, como eu converso demais, as pessoas me procuram muito para conversar, e um dia desse a minha filha olhou para mim e disse assim, mamãe, você devia ser psicóloga, porque você aconselha muito bem. Eu disse, minha filha, existe uma distância enorme entre o meu aconselhamento enquanto amiga, enquanto pessoa, enquanto a minha vivência, que é uma vivência extremamente particular, de uma pessoa que é formada para isso. Então, assim, as psicólogas, elas têm um trabalho importantíssimo, um trabalho de estudo, é um trabalho que muda a vida da gente. Eu sou gratíssima à minha terapeuta, adoro, assim, faço terapia há anos, e me ajuda a lidar não só com as minhas dores, como as dos meus filhos. Às vezes eu consigo passar algumas coisas que são muito importantes, né? Para mim e para eles. A pequena, essa história de você não falar sobre as dores, de você não falar sobre os sentimentos, sobre os medos, e somatizar, a pequena acontece muito isso com ela. Eles sentem. Eles captam tudo que tá ali.
tudo, assim, do tipo assim, eu tô, mãe, da escola me ligar, mãezinha, dá pra você vir pegar a Cecília, porque ela tá aqui dizendo que tá com dor de barriga. E quando eu chegar, a Cecília tá ótima, maravilhosa, dá 2 passos, né? Tá perfeito. Eu disse, minha filha, tá, dor de barriga eu já sei que não foi. Mas o que foi que aconteceu de verdade? O que foi que mexeu com você? Né? Então, assim, aprender a gente a se escutar, a se entender um pouquinho, a sentir e a falar sobre esses sentimentos e dizer isso para os nossos filhos também. Eu tenho um filho e uma filha e eu falo a mesma coisa para os dois. Né? E o mais velho faz terapia também porque ele pediu. Né? Eu tinha sugerido há um tempo, ele não se interessou e depois ele pediu para fazer. E aí deu uma pausa por conta da pandemia. Estava fazendo, né, pessoalmente e tal, foi online, ele não quis, mas aí chegou um tempo ele disse, mãe, eu queria voltar para a terapia, né? Então, assim, eu como mãe, eu posso amar o meu filho infinitamente, eu posso aconselhar, querer o bem dele, fazer de tudo para que ele seja feliz, mas tem determinadas dores que eu não vou conseguir evitar e eu não vou ser a escuta perfeita para isso. Então, assim, meus parabéns ao trabalho de vocês. Eu imagino o quanto esteja sendo difícil para vocês também nesse período, né? As dores dos pacientes são enormes, né? Tem muitas perdas, tem muito luto, tem muito tudo. E eu vejo, assim, que vocês fazem maravilhas. Então, meus parabéns. Minha gratidão toda, nossa, a menina dos olhos. A Tamires, a Raniele, eu espero, minha, que a gente se encontre, viu, Raniele? Dentro em breve. Muitíssimo obrigada, viu, Tamires? Olha, eu que agradeço. É sempre bom trazer informação, né? Falar o que a psicologia pode fazer pelas pessoas, né? Essa é uma causa assim que eu levo e que eu gosto de falar bem coloquial mesmo, para todo mundo entender. Né? Porque às vezes a gente fala, é uma conversa, vai só conversar. Não, ali é um espaço seguro, né? O seu filho, quando ele pedir, ele, não, eu quero um espaço só para eu ser. Né? Um espaço só meu, mãe. Se não for encher o saco, por favor. Isso, né? E que legal, né? Ele poder encontrar na terapia esse espaço, né? Já ter essa referência. Poxa, eu posso pedir ajuda. Eu não tô sozinho nessa, né? Então, eu que agradeço, assim, o convite, as palavras. E tô aqui à disposição, né? Se quiserem depois tirar dúvidas, conversar, a gente tá aí. Muito obrigada, por tudo. Ai, gente, obrigada, obrigada. Saudade imensa dos nossos encontros pessoais, né? Da gente poder dar aquele abraço. A gente espera que em algum momento isso retorne de alguma forma, né? Mas enquanto isso, um abraço de longe. Né? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Um resto de semana maravilhoso para vocês.